Vamos falar do Milei? O Javier Milei. Coloca aí, por favor. Eu quero já... Coloca... não coloca não. Coloca a matéria. Coloca a matéria aí. O Milei venceu ontem de forma absurda as eleições legislativas, né, lá na Argentina, né, e a gente temos aqui várias matérias, né, temos aí a matéria de ontem à noite, que já veio à tona, a gente já colocou no site quando já tinha aí 90% das urnas apuradas, e temos a matéria de hoje, né, temos várias matérias, temos nossa cobertura. Eu digo para vocês, nós aqui temos um birô, né, temos uma equipe. Ela é uma equipe pequena, muito batalhadora, e ela pode ampliar se vocês ajudarem o nosso canal aí. Inclusive, a gente agora tem um QR Code aqui do Pix. Quem quiser fazer um Pix direto aí, pode fazer. Vocês vão nos apoiar aqui, ampliar a nossa equipe. Mas o que acontece? Quando a gente faz, a minha orientação para a equipe é o seguinte: olha, a gente não tem que falar de tudo. A gente tem que falar daquilo que importa, mas tem que falar melhor do que todos os outros. A gente tem que falar muito bem, a gente tem que apurar, a gente tem que trazer os detalhes. Então, o que eu garanto para vocês no site e aqui no canal é que nós traremos para você aquilo que interessa e da melhor forma. E com verdade, né? Com honestidade intelectual. Ninguém merece hoje ser tratado com desonestidade, porque já tem demais. Então, assim, chega, né? Chega. Então, vamos tratar quem nos assiste com honestidade intelectual, com autenticidade, com honestidade. Inclusive reconhecer quando a gente erra, quando a gente acerta. Essa relação, ela é uma relação que ela precisa ser estabelecida de forma clara. Né? E hoje aqui a gente tem essa relação direta com vocês criticam a gente todos os dias. Inclusive eu vi aqui o comentário da Nirinha. Eu não vou ficar aqui elogiando a Júlia, não. Se eu discordo dela, ela que está aqui, também está aqui criticando aqui a audiência que discorda dela. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, para elogiar ninguém. Tá certa, não está errada, não. Aqui a gente não está aqui para receber like. Se fosse para receber like, a gente fazia militância política. A gente faz jornalismo com valores, né? Os valores para essa sociedade justa e próspera estão à direita, não há novidade nisso, e a gente está aberto aqui às críticas de todos e também à troca de ideias, mas sempre tentando o quê? Qualificar o debate. Porque o nosso problema hoje está na qualificação do debate. É o que o Ari, é o que o De Gaulle, o que a Júlia, o que a Carol, o que eu disse aqui. A gente disse, inclusive, nesse primeiro bloco, nessa primeira hora aí, já avançando para a primeira hora e meia do programa. Porque quando você olha em outros canais, o pessoal está ali discutindo. Fulô do não sei o quê, porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei o que. Assim, gente, olha só. Tudo isso cabe dentro de um framework, dentro de um debate maior, que precisa ser maior, precisa ser mais profundo, ele precisa ir além, porque nós temos interesses nacionais que hoje não estão replicados, não estão espelhados na nossa política externa. Por isso que é um governo ilegítimo. E não tem jeito, é ilegítimo. E que não busca se legitimar. Porque um governo que chegou ao poder, né, um sujeito como Lula, que voltou ao poder da forma como ele voltou, se tivesse um pouquinho de humildade, ele teria a preocupação de governar para o país inteiro, de governar, tentar buscar um consenso nacional. Mas não, é um presidente mesquinho, medíocre, que busca a vingança, que busca se apropriar do poder, né, e que só quer desfrutar dos benefícios desse poder. Benefícios que são concedidos por vocês que pagam impostos e que agora estão pagando cada vez mais impostos. Mais e mais e mais. Então, é contra isso que a gente se rebela de forma democrática aqui, resistindo como realmente uma trincheira. Porque se não for assim, se não for com técnica, se não for com conhecimento, se não for com perseverança, né, com resiliência, esqueçam, a gente não vai conseguir virar esse jogo. E os argentinos estão conseguindo virar o jogo. Olha que legal, coloca outra matéria lá. O Milei tinha perdido, né? Tinha sofrido uma derrota recente, justamente na província de Buenos Aires, agora recuperou, né? Então hoje ele está aí com um congresso absolutamente, né, vamos dizer assim, reposicionado na sua política interna, vai poder, ao se aliar, inclusive ao centro, à centro-direita, ele vai poder aprovar tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser.
Ele celebrou essa vitória, a gente tem um trecho, eu vou colocar o vídeo, mas antes eu queria colocar a matéria, como fica o Congresso, Brenda, a matéria que a Mariana fez mais cedo, mostrando como é que ficou esse Congresso após esta eleição. Isso é importante para a gente entender o tamanho da vitória. Então coloca lá, abre a matéria, por favor, o La Libertad avança, né, conquistou então 40% dos votos, vencendo aí em 15 províncias, né? De todo o país, superando amplamente o peronismo. Eu quero ouvir o Degô, porque o Degô acompanhou as pesquisas, né, prévias a essa eleição, e que ressaltam o papel dos institutos de pesquisa, o papel vergonhoso. Eu quero ouvir o Degô já, mas está aí, ó, o Força Pátria, né, o Força Pátria, que é a coalizão de oposição do peronismo kirchnerista, ficou apenas com 24,5%. Então, a principal surpresa veio justamente na província de Buenos Aires, reduto tradicional da esquerda, onde o governo disputou voto a voto em primeiro lugar. O resultado reposiciona o equilíbrio político argentino, consolida o Milei como o líder com maior base territorial desde 2015, tá? Então, ele aqui, ó, os aliados do presidente conquistaram vitórias em regiões antes hostis ao governo. O La Libertad Avanza saiu vencedor em Córdoba, Santa Fé, Mendoza e na cidade de Buenos Aires, onde manteve aliança com o PRO, de Patrícia Bullrich e de Maurício Macri, tá? O partido também venceu entre Rios, Salta, Corrientes, Chaco, São Luís, Jujuy, Tierra del Fuego e Santa Cruz. Está aqui o mapa replicado aqui pelo próprio Milei, mostrando essa vitória estrondosa, tá? O peronismo teve desempenho abaixo das expectativas, manteve o controle de Formosa, Tucumã, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja e La Pampa, mas por margens reduzidas. A coalizão Províncias Unidas, formada por 6 governadores regionais, não conseguiu romper a polarização e saiu das urnas sem expressão nacional. Pode baixar mais, o Congresso aí mais favorável ao governo, né? Com a renovação de parte das cadeiras, o novo Congresso Nacional tende a ser justamente mais governista, tá? O partido La Libertad Avança conquistou 64 assentos na Câmara dos Deputados contra 31 do Força Pátria. No Senado foram 12 assentos novos. Estavam em disputa 127 das 257 cadeiras da Câmara e 24 das 72 do Senado. Então ficou assim, ó, La Libertad Avança e PRO 106, tá? Cadeiras aqui na Câmara. Força Pátria 107, perdão. O Força Pátria 98, né? Outros, Províncias Unidas, Frentes Locais, aí todos colocados. Então a gente está com maioria, né? O governo está com maioria e pode aprovar o que ele quiser, tá? No Senado, ficou ali pau a pau, tá? O LLA e o PRO, 24, Força Nacional 24, outros 12, o CR9 e tal, tudo depende aí da negociação. A governabilidade dependerá justamente de diálogo com o bloco do meio, grupo de parlamentares sem alimento automático com o governo, equivalente aqui ao centrão, só que lá é centrinho. Agora coloca, por favor, a outra matéria, com as pautas do nosso querido Javier Milei, porque inclusive um dia desses, Ari, Júlia, Degô e Carol, o Milei fez um discurso grande, um discurso forte, melhor dizendo, sobre a política de segurança, a política de combate ao narcotráfico, se alinhando a essa política americana, citou até o Bukele, né, como exemplo, e vai botar para rachar contra os criminosos lá na Argentina. Então, abre aí, não é é essa matéria não, essa matéria é do discurso, eu quero a matéria do Congresso. Se não tiver aí, não tiver na pauta, pega lá, no nosso, não é do Congresso não, eu quero a matéria do o que Milei quer após a vitória histórica no Congresso, é o link 7, Brenda, isso, pronto, coloca aí por favor, pode abrir, muito bem, tá aí ó, os eixos das reformas, quais são? Vamos lá, reforma do Estado, pode baixar, com redução de ministérios, extinção de autarquias e privatização de empresas públicas, tá? O governo argumenta que várias estatais pesam sobre o setor privado e defende a venda como forma de aliviar os gastos e estimular o investimento. Reforma tributária pretende reduzir em até 90% o número de impostos nacionais, concentrando a arrecadação em 6 tributos e concedendo autonomia fiscal às províncias. O plano inclui restaurar o imposto de renda sobre altas rendas e conceder anistia fiscal, medida aprovada pela Câmara por 140 a 103 votos. Tá? No campo trabalhista, Milei propõe flexibilizar contratos, ampliar o período de experiência para até 6 meses e modificar as indenizações por demissão. O governo sustenta que o sistema atual incentiva a informalidade, precisa ser modernizado. Tá? Além disso, reforma migratória, ele deve endurecer as deportações e cobrar por serviços públicos prestados a estrangeiros
estrangeiros em situação temporária. Já a nova Lei de Segurança Nacional reforça o poder das forças de segurança e dos serviços de inteligência. Milei também defende mudanças nos códigos civil, comercial e penal para garantir a inviolabilidade da propriedade privada e endurecer penas. Entre as propostas está a redução da maioridade penal. O Plano de Livre Comércio prevê ampliar relações com os Estados Unidos e, se necessário, rever a permanência no Mercosul. O presidente também pretende renegociar um novo acordo com o FMI, usando os recursos para quitar dívidas do Banco Central e equilibrar as contas. Tá? O avanço legislativo, aí, ó, já aprovou a Câmara, já aprovou o núcleo das reformas tributárias estatal, tá? E do Estado, e agora o pacote autoriza a privação de empresas, flexibilizar regras e incentivos fiscais. Então, assim, a gente tem aí essas frentes de batalha que são aquelas reformas conhecidas, necessárias. Então, eu quero ouvir o Degô sobre essa vitória e acachapante do Milei. Essa vitória, Cláudio, ela deixa evidente algumas lições que precisam ser aprendidas e alguns erros que precisam ser evitados. E aí também fica bastante patente como o nível de análise na nossa mídia tradicional é baixo, é menos do que água na canela, porque não se utilizam dados, não se trabalham com estatísticas, não se faz análise histórica, simplesmente reprodução de narrativas. E uma das narrativas que estavam tentando colar, que aliás tem colado no Brasil muito, era de que, baseado nessas pesquisas eleitorais, a oposição, a Força Pátria, o Partido Peronista e seus aliados, que seriam aqui o equivalente ao PT no Brasil, que representa tudo de obsoleto, de antiquado, contra valores, enfim, eles teriam uma vitória esmagadora nessas eleições. Essas pesquisas indicavam que a esquerda argentina teria entre 42% e 45% dos votos na média, enquanto o partido do presidente Milei teria entre 20% e 24%. Bom, a realidade das urnas mostrou exatamente o contrário. Na média, nos resultados consolidados hoje, o partido do Milei teve 42% dos votos. O partido da oposição, capitaneado pelo Partido Peronista, teve 24% dos votos. Então, não caiam em narrativas. Esse é um ponto de extrema importância. Aqui no Brasil tem se tentado colar narrativas nesse sentido. Mas vamos lá, vamos analisar mais além. A coalizão do presidente Milei, ou o partido do presidente Milei, continua sem a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, mas fica numa posição bastante confortável, considerado individualmente, porque detém 40% da Câmara e uma parcela expressiva no Senado, 1/3. Isso já lhe permite, constitucionalmente falando, que ele não seja sujeito de vetos às suas decisões. Isso é de extrema importância. Ele também, com essa, vamos chamar assim, a maioria qualificada, não pode ser objeto de impeachment. E é baseado nessa visão de que ele tem agora uma margem para poder avançar nas reformas, que ele escreveu esse comunicado aí dizendo quais são as suas metas. Uma curiosidade é que o Milei foi eleito porque era um reformador. Prometia desmontar todo aquele atraso, aquele aparelhamento institucional que décadas de governo Kirchner, tanto o Nestor como a sua esposa, impuseram na Argentina, fazendo com que a Argentina obtivesse os piores indicadores econômicos e sociais do século. Uma coisa parecida está em curso no Brasil. Nós temos o PT com um processo de desmonte e qualquer que seja o governo que vier em 2026, torçamos e trabalhemos para que seja um governo de direita, vai ter que implementar medidas muito duras, correção de rumo. O que se espera é reforma, é para isso que ele foi eleito. Aliás, Cláudio, um artigo, propostas muito semelhantes ao que o deputado Eduardo Bolsonaro escreveu na Gazeta do Povo há cerca de 10 dias. Existe uma coincidência de ideias muito parecidas. Isso coloca a Argentina no caminho certo, porque definiu
quais são os objetivos. Sem um desmonte desse Estado paquidérmico, não se vai para frente. Com carga tributária que sufoca o setor produtivo, não se vai para frente. Esses são os elementos básicos dessa reforma. E o apoio decidido do governo norte-americano. Você está falando uma coisa que eu vou colocar aqui para os nossos demais comentaristas já, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de discurso, qual é o discurso que está vencendo? Qual é o discurso que está convencendo? É o discurso justamente de um Estado menor, um Estado que pare de roubar do cidadão. E eu quero ouvir das lideranças de oposição quem vai defender a redução de impostos. Porque a gente aqui, historicamente, até quando se falou de reforma, até quando se falou de reforma tributária, vamos fazer a reforma, vai reduzir de trocentos impostos para 1, para 2, para 3, para meia dúzia. Só que a carga tributária é a mesma. Não, aumentou. Não, eu estou falando assim, lá atrás, quando começou ainda a reforma tributária, a discussão sobre a reforma tributária, já era a discussão posta. Sim. Vai reduzir vai reduzir a carga tributária? Não, vai melhorar a qualidade dos impostos. E a imprensa inteira vamos dizer, impulsionou essa narrativa. E a gente falando aqui, isso aí é uma reforma de base ideológica, vai quebrar o país, vai quebrar o país. A reforma tributária, o próximo governo que assumir e o próximo Congresso tem que desfazer essa reforma que foi feita, ou refazê-la, melhor dizendo. Por quê? Porque ela, do jeito que está, ela vai quebrar os principais setores produtivos do país. Exato. Ela vai levar miséria. Quando a gente pega e analisa como ficou o quadro do Senado e da Câmara na Argentina, porque ontem, gente, aconteceu a renovação de parte das vagas da Câmara e de parte das vagas do Senado, não foi uma renovação completa. E em setembro, a província de Buenos Aires fez uma eleição lá para parte também dos seus representantes, e nessa eleição, Milei perdeu, o partido dele perdeu. A gente consegue explicar isso pelo fato de a província de Buenos Aires, como qualquer capital, ela vai reunir mais servidores públicos e o Milei, ele fez uma série de demissões. Então, naturalmente, essas pessoas ficam descontentes e acabam tirando o apoio ao presidente. Sem contar também que os grandes centros urbanos, eles têm uma tendência a serem progressistas. Isso acontece aqui no Brasil. São Paulo, capital, é muito mais progressista do que o resto das cidades de São Paulo, que são mais conservadoras. A mesma coisa acontece no Rio, acontece em Minas, enfim. Então, Milei perder lá em Buenos Aires já era algo que se esperava, mas não tanto como ele perdeu. Só que aí, quando a gente pega o resultado, vou falar aqui do Senado, tá? Vou jogar alguns dados. O partido peronista se chama Fuerza Patria. Ele tinha 34 senadores e agora ele passa a ter 26. Então ele teve uma perda de 8 senadores. O partido do Milei, que é La Libertad Avança, saiu, olha isso, saiu de 6 senadores, obrigada, Cláudia, de 6 senadores para 19. Então ele ganhou 13. O partido PRO, que é de centro-direita, ele saiu de 7 para 5, ele perdeu 2. União Cívica Radical, que é de centro-esquerda, de 13 saiu para 10, ele perdeu 3. E os outros partidos mantiveram ali 12 cadeiras. O que a gente consegue pegar disso? Mostra que os exatos 13 senadores a mais do La Libertad Avança vieram exatamente dos 8 que o Fuerza Pátria, que é da esquerda, perdeu. Então a gente pega 8, mais 2 do centro-esquerda. Então, 8 mais 2, 10. E União Cívica passou os outros 3 senadores para o La Libertad Avança. Então, a gente pode tirar que no Senado houve sim um endireitamento, porque o La Libertad Avança pegou votos, inclusive, da Fuerza peronista. Na Câmara, a interpretação já é um pouco diferente. Pode pôr, Cláudio, pra gente? Na Câmara, por favor? Na Câmara já é diferente. E aí a gente consegue explicar o porquê, porque a representação da Câmara, ela tende a ser mais próxima do povo. Veja o que aconteceu. O Fuerza Pátria, que é o de esquerda, ele saiu de 98 deputados para 96, ou seja, eles perderam 2.
O partido de Milei, olha isso, saiu de 44 para 40 e para 93 deputados, eles ganharam 49. Mas de onde eles tiraram esses 49 deputados? Eles tiraram do PRO, que é de centro-direita, eles tiraram de partidos dispersos, que são as Províncias Unidas, na realidade não tiraram, porque permaneceu mesmo, e de outros partidos. Então, o que isso matematicamente nos mostra? Que a vitória foi de Milei, foi do partido dele. Nós não podemos dizer que houve uma vitória da direita na Argentina. No máximo, a gente pode falar que isso aconteceu no Senado. Mas na Câmara, não. O Milei, ele sai vitorioso? Sai, porque ele personifica esse espírito de redução do tamanho da máquina. Ele é libertário, ou seja, ele é mais que um liberal. Ele é defensor das criptomoedas, ele odeia o Estado, por isso que a marca dele é a motosserra. Agora, eu vi muita gente falando, o povo da Argentina está amadurecendo. Eu, Júlia, não tenho elementos para chegar a essa conclusão. O que a gente percebe é que houve uma concentração de votos no La Libertad Avança por causa do Milei. Se o povo da Argentina endireitou como um todo, eu acho que é precoce para a gente dizer isso. Ainda teremos 2 anos de governo Milei. Ele disse que vai acentuar as reformas dele. Fazer reforma é remédio amargo, as pessoas não gostam de remédio amargo. O único alento que eu vejo é que os Estados Unidos já deram 20 bilhões de dólares para a Argentina e fizeram a promessa que, se Milei ganhasse as eleições agora, se saísse bem sucedido nessas eleições, mais 20 bilhões seriam acrescentados. Então, se Trump cumprir essa promessa, Milei vai ter aí em torno de 40 bi de dólares na mão, o que lhe dá um fôlego para praticar políticas de austeridade. Mas, assim, dizer que o povo da Argentina amadureceu, não tem como fazer isso, e eu provei por quê. Eu só completando aqui a ideia da Júlia, que é muito boa, Cláudio, eu não acho que o povo da Argentina tenha amadurecido e concordo que não dá para se fazer esse julgamento. Mas eu acho que no que houve um amadurecimento é justamente no estamento político. Porque muitos políticos, de outros partidos inclusive, eles defendiam as pautas de Milei e defendiam o partido do Milei. Era o caso da Patrícia Bullrich e do Maurício Macri, que são do PRO. Então eles muitas vezes deixaram de fazer campanha para os seus candidatos para fazer campanha para os candidatos do Milei. Isso ensina uma lição muito grande, muito importante para a direita do Brasil. Isso. Mais uma vez, nós falamos que a nossa direita é desconectada, é difusa, é despreparada, é muito limpinha, focam apenas em interesses paroquiais, interesses municipais, perdem de esquadro o mais importante, que é um projeto de Brasil. Enquanto a nossa direita não aprender isso e não amadurecer, nós vamos ter que continuar engolindo as narrativas da esquerda, Cláudio. Ari Alcântara. Eu vou começar dizendo que isso me parece muito o efeito Orloff. Eu sou você amanhã, para nós Brasil. Por quê? Esse movimento que está na Argentina, eu conheço bem a Argentina. Eu, quando era criança, a primeira rádio que eu ouvia em casa era a Rádio El Mundo de Buenos Aires, porque as rádios nossas aqui do Brasil não chegavam lá em casa. Eu aprendi quase que a falar espanhol por conta da Rádio El Mundo e dançar tango. Para mim ir a Buenos Aires era muito mais fácil que chegar ao Rio de Janeiro. Cansei de sair lá na minha cidade, Pelotas, para ir a Buenos Aires no fim de semana. Você é pelotense, Ari? Sou pelotense. Olha só, rapaz, não fala nada não. Brincadeira. Calma. Depois eu te conto. Mas então, eu convivi na Argentina, tive empresa na Argentina, tenho grandes amigos na Argentina. E eu digo com os argentinos que na Argentina até Perón era peronista. Ou seja, a Argentina, a visão política do argentino, principalmente do portenho, aliás, que é uma situação diferente do Brasil, ou seja, as pessoas portenhos são a população de Buenos Aires, portenho, é uma situação na Argentina diferente. Santa Fé é uma coisa, Nuquém é outra, Córdoba é outra, enfim. Esta vitória do Milei me surpreende por 2 motivos. Primeiro, o erro das pesquisas que o Degô elencou aí,
mostra que exatamente o que está acontecendo no mundo, que é essa dita globalização esquerda, enfim, eles tentam dominar os meios de comunicação e influenciar por pesquisas. É uma prática que eles estão adotando e a gente aqui no Brasil está observando todo dia. A segunda é o seguinte, me surpreende a vitória do Milei, porque o Milei é literalmente um argentino não peronista. Ou seja, peronismo é o descamisado, é a Isabelita enfim, é um sentimento portenho. Está no tango de Gardel, está no bumbo que eles batem ali, está no futebol, enfim. Essa vitória do Milei mostra uma consciência nova em relação à própria Argentina, à produção argentina. De repente, os argentinos se deram conta do grande país, do grande potencial que eles têm. A Argentina é um país com um potencial econômico brutal, já foi um dos países mais ricos do mundo. A pampa úmida da Argentina é algo impressionante. Eu conheço a Argentina de ponta a ponta. Então, esta mudança de personalidade política na Argentina é extremamente interessante. E eu também vejo ela no Brasil. E eu vi essa mudança na primeira eleição de Bolsonaro. E eu agora pegando um gancho no que o Degô disse, que nós temos que aprender com isso para reformar, trazer um novo Brasil, uma nova atitude política em relação ao Brasil, acabar com essa história de achar que você vai sustentar um país à base de imposto, tirando de um para dar para os outros, isso é uma burrice brutal, isso não leva a nada. Mas nós temos uma vantagem na Argentina agora. Porque nós tivemos 4 anos, há 3 anos atrás, tivemos 4 anos de um governo que começou a mudar. Que começou a imprimir uma nova atitude, inclusive formando uma nova classe política, que está aí. As eleições municipais mostraram que nós não temos, nós perdemos esse arcaiquismo da esquerda. Então, esse efeito Orloff que eu disse no início, está presente no Brasil. E é isso que os nossos políticos têm que entender, que a mentalidade da sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, por todo o conhecimento, pela toda a informação que está chegando cada vez mais em borbotões, está levando as pessoas a esse sentimento do empreendedorismo, o sentimento que você pode se fazer por si próprio, você pode crescer, se desenvolver. É isso que o Milei está trazendo aos argentinos. E é isso que nós começamos a ter no governo Bolsonaro, que nós temos que reeditar agora. Vamos esquecer o passado. Entender o futuro, antecipá-lo, fazer hoje o que deveríamos fazer amanhã. Isso mesmo. É esta a linha. Antecipar o futuro. O pessoal do STF está pensando lá na frente, o Lula está pensando lá na frente. Aqui só a oposição que fica pensando no hoje. Inclusive eu estou aqui num grupo, o pessoal está discutindo assim, o Kassab agora está apoiando o Zema, né, porque o vice se filiou, né, ao PSD e tal, vai ser o candidato ao governo, e aí agora o Kassab elogiando no evento que teve, elogiando o Zema, dizendo, você é o nosso comandante agora aí, diga aí, né, para onde vai, e aí tá todo mundo preocupado, o Kassab agora tá querendo o Zema presidente? Não, gente, vamos lá. Ele está pensando lá na frente. É preciso tirar o foco do Tarcísio, é preciso criar uma estratégia múltipla, é preciso que você engane o governo. Política também é uma arte de você criar estratégias para que o teu inimigo não saiba onde você quer chegar. Exato. Senão ele se antecipa, ainda mais se ele tem a máquina na mão, ainda mais se ele tem um judiciário na mão. Então assim, coloca o mesmo Zema no jogo, porque o STF vai ter que travar o Zema. Vai ter que abrir um inquérito contra o Zema também. Entendeu? E aí você mostra cada vez mais, expõe cada vez mais a ditadura que a gente está vivendo. Então tem que fazer isso mesmo. Tem que ter estratégia para poder reverter esse jogo. Porque o jogo é pesado, o jogo é bruto. Carol Esponza, Javier Milei, o seu ídolo. Perfeitamente, estava aqui preocupada com que se lá vem a treta do Zema. Não, Javier Milei foi uma vitória
como é que é? A caixa punch dele é que nem o Lula perder no Nordeste. Gente, olha só, a austeridade fiscal é a única solução. E o Milei está mostrando exatamente o que o Brasil precisa. É a receita, gente, é o feijão com arroz. A gente assistiu aí no começo do governo do Milei a esquerda gritando porque a pobreza aumentou, deu uma leve aumentada ali no início, porque obviamente, né, o Milei cortou vários benefícios sociais, o Júlio colocou muito bem, muita gente ficou desempregada, principalmente ali na capital, mas depois, com austeridade fiscal, redução de imposto, uma máquina pública enxuta, que foi o que o Bolsonaro tentou fazer desde o início, depois veio o Covid, depois, né, veio todo o caos do Brasil, mas era o que o Bolsonaro estava tentando fazer, é a receita do sucesso, não tem outra receita. Agora, a pobreza já diminuiu, segurança, a gente já trouxe várias vezes aqui as medidas de segurança do governo do Milei, né, já aceitou a ajuda dos Estados Unidos para considerar ali as facções na Argentina como grupos terroristas para poder fazer essa cooperação internacional para combater a violência na Argentina, assim como o Trump fez lá no passado com o Uribe, por exemplo, e depois a esquerda destruiu e tal, esse caos que está na Colômbia. Então, o Milei fazendo todo o dever de casa do que toda a direita já sabe que funciona há tanto tempo e nenhum presidente consegue implementar. O resultado está aí nas urnas. Então, eu espero realmente que a direita brasileira se espelhe no Milei, principalmente nessas questões econômicas, e pautem isso no debate para o ano que vem. Porque o que a gente assiste no Brasil é uma minoria de alguns pré-candidatos que tem essa pauta e o resto do centrão ali tentando surfar, e depois, quando assumem o poder, o que a gente vê é isso aí, é recorde de emenda, é mais imposto, isso vem da direita, isso vem da esquerda, é mais imposto, é um estado inchado, são os amigos do rei, é Joesley Batista da JBS indo pra lá, pra cá, negociando junto com o governo Lula, esse tipo de, não é capitalismo, né, capitalismo é um só, mas esse capitalismo de compadrio que a gente vive aqui no Brasil, que é tão nocivo pra gente. Então, graças a Deus, tudo isso com a Argentina agora, porque a gente consegue ter um exemplo de um país vizinho ao nosso, que estava fundado por conta do peronismo, se transformando rapidamente.